Bom, eu vou começar então expondo, dizendo o seguinte, que o judaísmo é uma das religiões mais antigas da humanidade e a sua história pode ser conhecida através da sua literatura sagrada, o Tanakh. A espinha dorsal do judaísmo resume-se na existência de um Deus único que escolheu um povo, estabelecendo com ele uma aliança. Assim, todos os aspectos que envolvem este povo, suas vitórias e fracassos, são vistos como a ação direta desse Deus. Agora, o judaísmo pode ser, a grosso modo, dividido mais ou menos assim: o patriarcato, depois vem a escravidão e o êxodo lá do Egito, o estabelecimento deste povo como nação, depois a transição para a monarquia, uma monarquia, ela começa unida e depois ela se divide, uma monarquia dividida, vem o cativeiro babilônico e depois a diáspora, a dispersão. Os judeus estão espalhados pelo mundo afora. E de acordo com as estimativas, há cerca de 17 milhões de judeus no mundo, distribuídos da seguinte forma. Esses dados são mais ou menos aproximados. 5 milhões e meio de judeus estão no Estado de Israel. 7 milhões no continente americano. A maioria vive nos Estados Unidos. 2 milhões e meio no continente europeu e 1 milhão e meio em outras partes do mundo. Agora, o conjunto de literatura judaica chama-se Tanakh, que é um acróstico para designar as 3 partes em que está dividida a lei, a saber, primeiro, a Torá, a lei. Em sentido estrito, refere-se aos 5 primeiros livros atribuídos a Moisés, ou seja, ao Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em sentido mais amplo, pode indicar também a Tanakh. Aí vem Neviim, que é o plural de Nevi, que é profetas, que abrange os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Depois vem Ketuvim, que são os escritos. São os Salmos, Provérbios, Jó, e são obras poéticas. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas. E aqui é importante observar que essa divisão é anterior à era cristã. O que é que o judaísmo pensa de Jesus Cristo? Porque nós vamos encontrar hoje no cenário evangélico brasileiro pessoas assim, deslumbradas com rabinos judeus. Que maravilha, quanta profundidade, como ele alimenta minha alma, aquele rabino, esse rabino, olha, eu bebo dessa fonte, tudo isso. Tá? Para o judaísmo e para os seus rabinos, todo judeu religioso, Jesus tratava-se de mais um candidato ao título de Messias, porém, ele não passava de um pacifista essênio. Os essênios formavam um grupo ascético, na época de Cristo eles estavam lá, e que eles viviam uma vida, parecia uma vida monástica, embora a vida monástica só aparece depois, durante a patrística, e depois se fortalece depois da patrística. Porém, os essênios formavam então uma classe separada. Eles, por exemplo, eram muito dados a rituais de purificações, lavagens, não tinham contato com mulher de maneira alguma, não podiam conversar com mulher, viviam separados. Então, quando alguém chega dizendo que Jesus foi essênio, de maneira alguma Jesus poderia ter sido essênio, porque Jesus não se enquadrava no perfil de alguém que fosse essênio. Por exemplo, Jesus não era dado a rituais de purificação. Olha, eu disse, o mestre de vocês come sem lavar a mão. Jesus falava com as mulheres, ele conversava com as mulheres. Então, Jesus não tinha medo de mulheres, não vivia correndo das mulheres. Jesus conversava e interagia com as mulheres. Tá? E muitas mulheres na Bíblia estavam associadas a Jesus. Tá? E uma coisa que os essênios também eram assim muito, como é que eu digo, não fanáticos, mas eles levavam a lei da forma mais correta possível, muito preocupados. E Jesus não interpretava a lei como os fariseus faziam.
a posição de Jesus, embora ele nunca tenha quebrado a lei, ele cumpriu a lei, mas ele nunca entrou pelo caminho do legalismo, como foi o caminho dos fariseus. Então, a visão do judaísmo sobre a pessoa de Jesus Cristo, ela é demonstrada num livro chamado O Judaísmo Vivo, escrito pelo judeu ortodoxo, escritor e antropólogo Michael Asheri. Olha o que ele diz: qualquer exame de pretensa dívida que o cristianismo tem com o judaísmo estaria fora de lugar neste livro. Na opinião de um bom número de estudiosos, não são poucos deles, gentios, ela pode ser resumida na frase mordaz do Israel Zengwill. Ele diz o seguinte: raspe-se um cristão e encontra-se um pagão estragado. Então, para ele, o cristão é pior do que um pagão, porque ele é um pagão estragado. Com frequência, não-judeus perguntam a judeus: qual é a atitude judaica com relação a Jesus? A resposta honesta a essa pergunta é: a atitude judaica para com Jesus é exatamente a mesma que a atitude cristã para com Maomé. Essa atitude, com modificações no grau de conhecimento, descreve a visão que os judeus têm de Jesus. Nenhum cristão considera Maomé, por exemplo, divino. Nenhum cristão ora a Maomé, se ajoelha diante de uma estátua de Maomé. Nenhum cristão faz isso. Como também não devemos nos ajoelhar diante da estátua de Jesus, porque nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Mas aí nós vamos ver, essa atitude com modificações no grau de conhecimento descreve a visão que os judeus têm de Jesus. Sabemos que ele viveu e temos uma ideia vaga do que pregou, mas é só. A ideia disseminada de que os judeus, embora rejeitando a reivindicação de Jesus à divindade, consideram-no um grande mestre e uma figura moral, é completamente falsa. É completamente falsa. Eu mesmo já ouvi o Rabino Sobel, que vocês conhecem aí, é um rabino, ele é bastante liberal, e ele dá declarações sobre Jesus assim: nós não acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, como o cristianismo acredita. Isso não faz parte do judaísmo, e eles não estão dispostos mesmo a acreditar de maneira alguma. Não aceitamos suas reivindicações e somos indiferentes aos seus ensinamentos. Simplesmente não estamos interessados nele ou no que disse, assim como os cristãos não estão interessados em Maomé. Quanto ao Novo Testamento, os judeus que se deram ao trabalho de lê-lo descobriram estar em desacordo com grande parte do que ele contém. Os judeus ortodoxos incluem os missionários entre os inimigos dos judeus, certamente. Aí, se você perguntar para o judeu, fizer essa pergunta: os judeus religiosos ortodoxos incluem os missionários cristãos entre os inimigos dos judeus? Certamente incluímos. E nenhuma organização engajada em atividade missionária junto aos judeus pode receber apoio e simpatia da nossa parte. Algo parecido tem acontecido na igreja brasileira nos dias atuais, com essa tentativa de volta ao judaísmo. Os judaizantes modernos ensinam que devemos guardar as festas judaicas, ler a Torá nos cultos e etc. É muito comum vermos hoje cristãos usando os quipás, aqueles bonezinhos usados pelos judeus, buscando ligações genealógicas com o povo israelita para que possam obter nacionalidade judia, entre outras coisas. Às vezes acontece um irmão, alguém chegar no nosso meio com um quipá na cabeça e ele falar para você: eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo de Manassés, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que ele nasceu lá no sul de Minas, então nasceu lá no Rio Grande do Sul. Ele é mais carioca do que judeu, pode ter certeza. Então, é complicado isso, né? Estão buscando ligações, para que possa obter nacionalidade judia, entre outras coisas. Até mesmo nos cultos de algumas igrejas, músicas e danças judaicas foram inseridas. Em nome do amor a Israel, a bandeira da nação é colocada na igreja. Agora eu pergunto: como é que você evangelizaria um muçulmano, um árabe, que vem à sua igreja e vê a bandeira de Israel lá no púlpito? É complicado isso. É complicado. Vocês sabem muito bem
que nós aqui não fazemos nenhuma campanha contra a celebração do Natal e festa de Natal e tudo isso. Mas se a gente estiver evangelizando uma testemunha de Jeová, é muito complicado ela vir, né? Primeiro que ela não vai vir nunca, mas se ela estiver num processo de conversão, de transformação, é muito complicado para o testemunho de Jeová vir à nossa igreja e ver uma árvore de Natal no púlpito. Para nós não é problema, para mim não é, mas para essa gente é. Então é aquilo que Paulo fala com sabedoria. Comer carne é pecado? Não é pecado. Mas se for escandalizar alguém, então eu não devo comer carne. Tá? Então esse é o ensino que Paulo nos transmite. Tá? Então você vai ver, imagina um árabe, né? Está aqui a gente está evangelizando, ele entraria nessa igreja. O shofar é tocado e promovem-se as festas com a promessa de uma nova unção sobre a vida de quem participa de tais celebrações. Há igrejas onde as pessoas não podem adentrar ao templo de sandálias ou sapatos e são orientadas a tirar os calçados, pois, segundo ensinam, irão pisar terra santa. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você pisa é sagrado. Né? Irmãos, é complicado isso. Né? É complicado. Há notícias de denominações no Brasil onde os assentos foram retirados dos templos e os crentes ficam ajoelhados em posição semelhante à usada pelos judeus nas sinagogas. Uma famosa apóstola, e eu vou dizer o nome dela, Valnice Milhomens, ela inclusive prega a necessidade da igreja evangélica brasileira guardar o sábado. Em uma entrevista, a antiga revista 20, já na capa aparecia o resultado da sua entrevista. Ela diz: o meu contato com Israel me mostrou várias vezes como os dias proféticos, as alianças, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Êxodo 31 declara que o sábado é o sinal de uma aliança perpétua e da volta de Cristo. Interessante que foi o contato dela com o povo de Israel que fez com que ela descobrisse isso. Porém, o que nós cremos, o que nós ensinamos, deve surgir, deve ser o produto do nosso contato com a Bíblia, e não com algum povo. É muito complicado quando alguém vai num terreiro de candomblé e volta de lá querendo colocar alguma coisa na igreja. Pastor, nós temos que identificar qual é o demônio da Maria Padilha. Pastor, que eu aprendi que lá tem Maria Padilha. Tem também a Maria Mulambo. Né? E nós não podemos entrar por esse caminho, porque você estará fazendo teologia em cima de experiência. A sua fonte não é mais a Bíblia, a sua fonte é o ocultismo. Nós não podemos fazer isso. Tá? Então, a palavra de Deus é quem dita a norma. É isso que nós cremos. Então, a fonte de toda autoridade é a Bíblia Sagrada. É ela quem dá o norte. E se você for entrar por outro caminho, você vai arranjar muita confusão para a sua vida. E você não vai se firmar na verdade. O que me preocupa hoje é que, e vocês já me ouviram falar isso várias vezes, estou muito preocupado hoje, porque a igreja evangélica brasileira tem sido roubada da palavra. E os crentes que vão permanecer e que vão aguentar os trancos até o fim, são aqueles que se firmam na palavra. Irmãos, com toda a minha fé pentecostal, mas a gente não se firma em dom de profecia. A gente não se firma em orar em línguas ou interpretar línguas. Não é isso que é o fundamento da fé. O fundamento da fé é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e é ela quem nos revela a Cristo. É ela quem promove a Cristo. Então é por aí que nós devemos caminhar. É muito complicado quando você liga o rádio e você ouve pastores e pregadores interagindo com os ouvintes. A irmã vai fazer algum propósito? Vou, irmão. Vou sim. Propósito, por quê, irmã? Pelo meu filho está nas drogas. A irmã vai fazer o propósito de quanto? Se você disser, vou fazer um propósito de R$1.000. Ô, irmã, teu filho está liberto, eu declaro agora. Mas se o propósito for de R$10, irmã, vai ter que ter muita fé, né, irmã? Vai tendo fé aí, irmão. Um dia Deus faz a obra, aquele negócio todo. Né? Então, esse é o tipo de cristianismo que nós encontramos hoje, ao nosso redor. A gente convive com isso o tempo todo. Tá? E é lamentável quando a gente vê isso na mídia, pregadores e pastores e bispos e apóstolos fazendo isso, e uma multidão em volta que está deslumbrada com aquilo. Que maravilha! Vocês vão ver. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, no fim da palestra, sobre o cristianismo judaizante. Tá? E como isso tem deslumbrado tanta gente e nada tem a ver com o Evangelho. Né? Bem,
Então, eu quero aqui apresentar também um pensamento do pastor Ezequias Soares. Ele apresenta uma definição importante e algumas importantes informações sobre esse grupo de judaizantes surgido no início do cristianismo. E ele diz o seguinte: o termo judaizante vem do verbo grego iudaizo, ficar como judeu, e aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Aparece em Gálatas capítulo 2, versículo 14. O vocábulo surgiu em decorrência de os cristãos de origem hebreia. Mesmo depois do Concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, continuaram insistindo na necessidade de os convertidos gentios viverem como judeus. Infelizmente, os judaizantes ainda estão por aí, defendendo a guarda do sábado, as leis dietéticas prescritas por Moisés e os ritos judaicos. Agora, o pastor Ezequias percebeu que o cristianismo não judaizou o mundo. O cristianismo teve origem no contexto judaico, e deste recebeu uma rica herança teológica e ética. Tanto que nós costumamos dizer, a nossa fé é judaico-cristã. Não tem como você não ter um pezinho lá no Antigo Testamento. Porque a promessa veio de lá, porque as coisas começaram lá. Tá? Não tem como você ter um Novo Testamento, ou um Segundo Testamento, sem o primeiro, sem o Antigo Testamento. Nós sabemos disso, que o Novo interpreta o Velho, que as profecias não do Velho, do Antigo, porque a palavra velho não deve ser usada mais, politicamente não está correta, mas as profecias do Antigo Testamento cumprem-se no Novo, né? Muitas delas na pessoa de Cristo, então isso é importante. Haja vista que o próprio Cristo, nascido conforme a lei, Gálatas 4:4, cresceu e viveu dentro da cultura judaica, isso está em Lucas 2, versículos 40 a 43. Durante o seu ministério, Jesus reconheceu as escrituras hebraicas e a autoridade de Moisés. Moisés escreveu, Moisés disse isso. Né? Jesus foi circuncidado ao 8º dia para seguir a lei de Moisés, em obediência à lei de Moisés. Isso você vai ver em Marcos 7, versículo 13, em Lucas 5, versículo 14. Todavia, Jesus não pregou costumes judaicos. Seus apóstolos não judaizaram o mundo. O apóstolo Paulo, discursando no Areópago de Atenas, ou pregando lá, não deu uma aula sobre as 4 leis hebraicas que no Antigo Testamento formam o nome Jeová, Yahvé, ou tetagrama. Sua preocupação era pregar a principal mensagem do cristianismo, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa era a tônica da pregação apostólica. Os pregadores do Novo Testamento, eles tinham esse viés, ou essa visão. Cristo morreu e ressuscitou para a nossa justificação. A prova disso é 1 Coríntios 2, quando Paulo escreve: nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então essa era a tônica. Você vê em Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, Paulo dizendo aos líderes de Éfeso, que eu andei por aí, pregando a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a tônica. Bem, uma outra coisa que existe em relação ao cristianismo judaizante são as pressões. Os judaizantes foram os principais perseguidores do apóstolo Paulo. Acusavam-no de pregar contra a lei. Isso está em Atos 21, 28, Gálatas 2, versículos 4 e 5. Eles perturbavam as igrejas em Antioquia da Síria e na Galácia, ensinando que os gentios deviam tornar-se judeus para serem salvos. Atos capítulo 15, versículos 1 e versículo 5 fala sobre isso. Parece que os tais apresentavam-se como que enviados de Tiago, como está em Gálatas 2:12. No entanto, apesar de terem saído de Jerusalém, não se achavam autorizados a falar em nome de Tiago. E você vai ver isso em Atos 15 e o versículo 24. Quais os perigos dessa influência judaica no cristianismo? Na ação dos judaizantes, os apóstolos viam 2 problemas sérios: a ameaça à liberdade cristã e o perigo do cristianismo tornar-se uma mera seita judaica. Os judaizantes alteravam o cerne do evangelho, colocando a lei como complemento da obra de Jesus no Calvário. Era de fato outro evangelho, razão pela qual o apóstolo Paulo censurou gravemente. Gálatas 1 e 8. Ainda que eu mesmo, um anjo do céu,
vos anunciasse outro evangelho que eu não tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. E no versículo 3, a palavra de Paulo é muito mais forte, quando ele chama os Gálatas de trouxas, quando ele chama os Gálatas de idiotas, como se diz, vocês são bobos, ó insensatos Gálatas. Tá? Então Paulo diz que aquilo que ele estava fazendo era uma insensatez, de dar ouvido aos judaizantes. Tá? Porque Paulo fundou a igreja na Galácia, e pregou-lhes a graça de Deus. Tá? E nós temos muita dificuldade com a graça de Deus. E eu vou deixar uma frase aqui para você pensar. Vou deixar essa frase com você agora para você pensar. A nossa tendência para aceitar os castigos de Deus, a punição de Deus, é muito maior do que para aceitar o perdão de Deus. Ou, em outras palavras, nós temos muito mais facilidade para sermos punidos por Deus do que para sermos perdoados por Deus. Se nós erramos e não acontece nada de ruim, nós ficamos assim, mas por que Deus ainda não me castigou? Por que está demorando? Será que Deus não viu? Será que eu escapei? E Deus não age assim. Não é desse jeito. Não é porque você fez um erro, lá vai a paulada. A segunda vai ser mais forte. A terceira é para matar de uma vez. Esse não é o Deus da Bíblia. Ele não é o Deus da Bíblia, que é longânimo, paciente, especialista em perdão, um expert em perdão, que tem uma folha, um currículo enorme de perdoar. Se você olhar no currículo de Deus, ele sabe fazer tudo, mas só para ilustrar, senão vão pensar que eu estou ensinando uma heresia, mas parece que o que ele mais sabe é amar e perdoar, e sabe nos suportar também. Eu sei que Deus sabe tudo, não é só isso não. Mas nós temos mais facilidades para aceitarmos as punições de Deus do que o perdão de Deus. E quando Deus perdoa, a gente fica assim, nossa, o que foi? Será que ele não enxergou direito? Não me conhece direito? Pense nisso, pense nisso. Muitos crentes no Brasil têm dificuldade em entender a graça de Deus, que é favor imerecido, que coisa boa acontece para quem não presta, coisa ruim acontece para quem presta, e coisa boa acontece para quem presta também e vice-versa. Que tudo que nós recebemos, não recebemos porque merecemos, de maneira alguma, mas por causa da sua graça, seu amor, e que nos amou desde antes da fundação do mundo, nos conheceu assim. Então, bom, vamos lá. Aí Paulo foi à Galácia e começou a igreja, pregou a graça. Que bênção, os Gálatas estavam felizes. Paulo foi embora, apareceu um grupo, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, um grupo de terno e gravata. Não estou dizendo que é pecado usar terno e gravata, eu uso, todo domingo eu estou aqui de terno e gravata. Mas tem uma turma aí que se não puser gravata, complicado. Você sabe que houve uma época, eu não sei se ainda é assim, mas na década de 70, quando você subia no púlpito para dar um testemunho ou dar uma palavra, você tinha que começar a pregação assim, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Se você começasse a pregação, Deus abençoe vocês, irmão. Ih, o irmão está fora. O irmão não está bem espiritualmente. Se você subisse no púlpito e começasse assim, queridos irmãos, pela graça de Deus, tem uma questão. Ih, não dá para ouvir essa pregação. Esqueceu, saúde os irmãos com a paz do Senhor. E no culto de ar livre, tinha que acrescentar outra coisa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com a boa tarde de salvação. Não podia comentar os ouvintes. Já coloca ali os ouvintes, saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Agora vocês estão perdidos. Então eu não posso cumprimentar vocês da mesma forma que eu cumprimento os irmãos. Quer dizer, é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito complicada. Sabe, eu já vivi, são 40 anos de fé evangélica, eu já vivi o suficiente para ver gente piedosa que cai no mais profundo lamaçal, sabe, perde tudo, e sei lá, e vira um negócio terrível, horrível. E também já vi gente que não vale nada, gente safada, imunda. De repente Deus transforma e está ali uma pessoa equilibrada, uma pessoa que rende para o reino, cheia de sabedoria, poder do Espírito Santo. Você olha assim, mas como é que pode? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Então é importante ter isso em perspectiva. Os irmãos chegaram lá. E aí começaram a conversar com os irmãos da Galácia. E aí, irmão, no sábado, não, aqui não tem negócio de sábado não. Não.
Vocês não guardam o sábado? Não, hein? Quem é que falou o negócio de sábado? O apóstolo Paulo não falou nada disso. É verdade. A gente conhece irmão Paulo. Irmão Paulo tem um evangelho meio complicado, mas nós viemos aqui para consertar isso. Nós vamos consertar os erros do nosso irmão Paulo. Então, irmão, a guarda do sábado, assim. Escuta, e a circuncisão? Não, aqui não falou nada disso, não. Irmão Paulo não prega toda a palavra, é um problema. Mas nós vamos ajudar vocês, tá? Nós vamos ajudar. E foi falando outras coisas. E as festas judaicas. Isso e aquilo. E quando Paulo soube que esse bando tinha ido lá na Galácia para transtornar a igreja, ele ficou uma arara. A carta aos Gálatas é uma carta muito brava. Muito brava. Tanto que ele fala, logo no capítulo 1, se eu estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a linguagem de Paulo em Gálatas 3 é muito forte. Ó insensatos Gálatas, quem foi que enfeitiçou vocês? Porque o verbo ali, farmakeia, no grego, de onde temos o termo farmácia, que antigamente significava poder para manipular poções, para poderes mágicos. E Paulo usa isso. Vocês estão enfeitiçados. E Paulo fala da graça, até o fim. Então, 2 livros importantes no Novo Testamento, em paralelo a esse assunto, Gálatas e o livro de Hebreus. Então, o que eu vejo hoje na igreja é um completo desdém para com aquilo que a palavra de Deus diz no livro de Gálatas e no livro de Hebreus também. Então, Paulo ficou sabendo e ele foi para cima para corrigir os erros na igreja da Galácia. Os judaizantes chegavam às igrejas com o Velho Testamento nas mãos. Isso se apresentava como um grande impacto para os cristãos. O próprio Paulo ensinava a valorização das Sagradas Escrituras. Paulo tinha um grande apreço pela Escritura. Grande apreço. Como responder a um judeu que mostrava no Velho Testamento a obrigatoriedade da circuncisão e da obediência da lei? Além disso, apresentavam Abraão como modelo para os servos de Deus. Os judaizantes ensinavam que a salvação dependia também da lei, principalmente da circuncisão. Segundo eles, para ser cristão, a pessoa precisava antes ser judeu, não por descendência, mas por religião. Foi para combater as heresias judaizantes que Paulo escreveu aos Gálatas e mostrou àqueles irmãos que voltar às práticas e às cerimônias da lei era cair da graça. Em Gálatas capítulo 5 ele diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, para Paulo, cair da graça não é adulterar, não é, aqui ele não falou isso. Gálatas 5, versículo de 1 a 10. Cair da graça é tentar justificar a sua salvação através da lei. Vocês caíram da graça. E ele continua dizendo, vou ler de 1 a 10, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E Paulo chama a lei de jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso é em vão. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você então, vai circuncidar? Tem que guardar a lei toda. Então você vai ter que guardar toda a lei. E a única pessoa que guardou a lei foi Jesus. Não teve ninguém mais. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A nossa justiça provém da fé em Cristo. Porque nós, pelo Espírito, já lemos isso. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Por exemplo, em Atos 16, 31, quando o carcereiro pergunta, senhores, que devo fazer para me salvar? E o apóstolo Paulo responde imediatamente, guarda a lei. Você guarda a lei de Moisés. Você já foi circuncidado? Não tem nada disso. Então, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar, desobedecer a verdade? Aqui Paulo está dizendo, vocês começaram bem. Vocês estavam indo bem, eu estava acompanhando vocês. Mas agora vocês estão transtornados. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja de quem for, sofrerá a condenação. Então está aí, eu não vou elaborar a questão da lei e outros temas ligados a isso, sábado, porque isso vai ser um assunto que será tratado em setembro aqui, de maneira muito tranquila, no lançamento do livro do Paulo Sérgio Batista. Mas eu quero primeiro falar sobre a Arca da Aliança. Porque a Arca, a Arca da Aliança tem aparecido nas igrejas. Depois eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, e é muito interessante a questão da Arca da Aliança, e ela aparece também naquele filme do Indiana Jones, A Última Cruzada. E você deve assistir esse filme. Tá? Assista, é muito interessante. Então, a Arca da Aliança. Como ela aparece nos cultos por aí. E tem lugares, tem igrejas aí que quando a arca vai entrando, o pessoal se prostra e ajoelha, e começa a orar em língua, a gritar em língua, aquele negócio. Eu quero deixar um versículo com vocês, Jeremias 3,16. Jeremias 3,16. Olha o que diz. Eu vou esperar um pouquinho, porque vocês ainda estão procurando, mas eu acho interessante. Quem tiver a Bíblia de Estudo NVI, a nota de rodapé deste versículo, é muito interessante também. Agora, eu gostei muito da versão da Almeida atualizada e da NVI. A corrigida não explica muito, mas a atualizada e a NVI explicam bem. E aqui a palavra que está em Jeremias 3,16 diz, Jeremias 3,16. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais, a arca da aliança do Senhor. Não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela. Não sentirão sua falta, nem se fará outra arca. Não é para fazer outra arca. Não é nem para fazer. Agora, como é que essa turma faz? É complicado isso. Agora, a nota de rodapé da Bíblia NVI explica esse negócio. Tá? Naqueles dias, o que significa? Na era messiânica. De acordo com os versículos 18, depois Jeremias 31, 39. Tá? Quanto ao sentido mais integral do hebraico assim traduzido, veja, aí você vai ter que ver depois a nota de rodapé em Gênesis 1, 28. Nem se fará outra arca. O que significa isso? A arca da aliança, antes símbolo da presença real de Deus, de acordo com 1 Samuel 4 e 3, será irrelevante quando chegar o Messias. Então nós não precisamos mais da arca, por causa da presença do Messias. Por isso que o hino 430 da harpa cristã diz, é Jesus a nossa arca, é Jesus a minha arca, em que posso repousar, uma coisa assim. Jesus é a nossa arca. E o shofar? O shofar é aquele chifre de carneiro, né? E que é tocado também. Então, se você pesquisar na internet, você vai encontrar vários toques de shofar, são toques diferentes, primeiro toque, segundo toque, terceiro, quarto e assim por diante. Tá? Então, só a turma que é treinada, a quem Deus revelou, aquele negócio todo, vai poder tocar isso. Mas eles dizem que o shofar, ele tem uma forma curva, porque é para nos lembrar que devemos nos curvar diante de Deus. Eu não sabia. Como é que pode? Quer dizer que ninguém que usou o shofar ao longo da história da igreja sabia disso. Lutero não sabia, João Calvino não sabia, Spurgeon não sabia, John Wesley não sabia disso. Olha, é complicado. Outra coisa que eles dizem é que o seu som chama ao despertamento. Quantos avivamentos na história da igreja? Vê se eles usaram o shofar. Se Jonathan Edwards usou o shofar. Vê se os grandes avivamentos da história, vamos trazer o shofar, irmão, vai entrar a arca, irmão, tudo isso. Isso é confusão na obra de Deus.
Isso é confusão no meio do povo de Deus. Irmãos, eu não tenho poder, é claro, nem posso ter, de legislar na igreja dos outros. Nem posso e nem quero, Deus me livre. Senão eu teria que assumir responsabilidade por eles. Mas a minha obrigação e a sua é de nos atermos à verdade da palavra de Deus. E falar essa verdade, com amor, mas falar. Então, outra coisa, o shofar chama ao arrependimento. Se isso fosse bíblico, João Batista usaria o shofar. Arrependei-vos. Ué, ele teria que usar. Ainda mais João, está lá inserido no judaísmo. Mas João Batista nunca usou o shofar. Nunca usou o shofar. E eles dizem ainda que o shofar tem ligação com a volta de Cristo, som de trombeta. O Senhor Jesus virá, com a voz de arcanjo, som de trombeta. Nada tem a ver com o shofar. Como é que alguém vai colocar um apetrecho que é usado no Antigo Testamento e que tem no Novo Testamento? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então não tem ligação. Quando fala som de trombeta, é que a volta de Cristo será conhecida. Não é algo que vai ficar para sempre, ninguém vai ficar sabendo, não. Ela provocará um barulho e muito grande, com certeza. E aí tem a menorá, o candelabro, que é descrito lá em Êxodo, capítulo 25, versículo de 31 a 37. E depois no capítulo 37, versículo 17 a 24. Este candelabro era formado por 7 lamparinas feitas de ouro batido. Ele era formado por uma haste central, com 3 ramificações de cada lado. Eu até esqueci de trazer, eu tenho aqui. Eu não tenho, eu não uso não, irmão, é só para... Está lá na estante para enfeitar, para pesquisa. Aliás, eu tenho um punhado de coisa, que é complicada, mas está aí porque faz parte da pesquisa. Ele era guardado no lado sul do primeiro compartimento do tabernáculo. Ficava aceso todas as noites, quando era apagado, e limpo todas as manhãs, a fim de estar pronto para o uso à noite. Algodão embebido em azeite de oliva alimentava as chamas e mantinha o candelabro aceso. Quando o templo de Salomão substituiu o tabernáculo, foram utilizados 10 candelabros, ao invés de apenas um. Isso está em 1 Reis, capítulo 7, versículo 49, e 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 7. Durante o exílio babilônico, os candelabros, juntamente com outros artigos do templo, foram saqueados e levados pelos caldeus. O novo templo de Zorobabel voltou a utilizar apenas um candelabro. Isso você vai encontrar, é um livro que não está na Bíblia Católica, porque é um livro apócrifo. Primeiro Macabeu, capítulo 1, versículo 21, depois o capítulo 4, versículo 49. Quando o general Tito conquistou Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, o candelabro de ouro foi removido para Roma, onde posteriormente passou a adornar o famoso Arco de Tito, construído no ano 91 depois de Cristo, como monumento em homenagem ao triunfo romano sobre Jerusalém e sobre o judaísmo. E aí tem o quipá, que o uso do quipá também, que faz parte da indumentária judaica, e segundo alguns judeus messiânicos, eles dão a seguinte informação: quipá simboliza que há alguém acima de você. O significado da palavra quipá é arco, que fica compreensível quando pensamos em seu formato, aqui na cabeça. A quipá é um lembrete constante da presença de Deus. Relembra o homem de que existe alguém acima dele, de que há alguém maior que o está acompanhando em todos os lugares, e está sempre o protegendo, como o arco e o guiando. Onde quer que vá, o judeu está sempre acompanhado de Deus. É costume judaico, desde os primórdios, um homem manter a sua cabeça coberta o tempo todo, demonstrando com isso humildade perante Deus. É expressamente proibido entrar numa sinagoga, mencionar o nome divino, recitar uma prece ou bênção, estudar a Torá, ou realizar qualquer ato religioso de cabeça descoberta. Fica aqui o questionamento: é necessário para um cristão usar um quipá para lhe lembrar da presença de Deus? Não é. É preciso usar esse gorrinho para não esquecer de que Deus é soberano e está acima de todos? Também não é preciso. Não basta para o verdadeiro cristão o fato de que o próprio Deus habita em nós por meio do seu Espírito? Não basta 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu não preciso de uma coisa para me lembrar.
E eu não vou brigar com ninguém que usa crucifixo. Pode usar. Não vou brigar com ninguém. Mas eu nunca usei. Eu não preciso. Porque o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, ele é tão intenso, tão real e tão maravilhoso, que dispensa esses objetos. Eu acho que objetos, símbolos, é coisa de criança. É coisa de criança. Por isso que a fé cristã tem poucos símbolos. Ela tem o símbolo da Santa Ceia, ou da ceia, e do batismo. Spurgeon já dizia que o cristianismo não foi feito para os olhos, foi feito para a mente e para o coração. Foi feito para a mente e para o coração. Agora, quando é que você cria objetos e símbolos e toda aquela parafernália toda que tem por aí? Quando a turma é criança. Você consegue botar um bebê para pensar? Não consegue. Põe um garoto, põe uma criança de 1 ano para pensar. Você vai sentar aí e pensar. Depois você volta lá e pergunta, você pensou no quê? Ela tem aquela... Agora, bota um punhado de brinquedo em volta dela. Ela vai pegar e virar para cá, e vai morder, e vai pôr na boca. Tem uma turma de crente hoje que é assim. Se mandar pensar, não sabe. E o que você pensou? Nem sei o que você pediu. Mas bota do lado deles a arruda, o martelinho, a toalhinha, a meia setuma bênção, e bota a rosa ungida. Aí eles ficam felizes. O lencinho, o lenço. Aí esses crentes ficam felizes. É uma criançada. Isso é infantilidade. E criança pega tudo que encontra pela frente, tudo. Ela não quer nem saber. Aquilo está em cima do fogão, está queimando tudo, ela vai lá e pega. Ainda que as consequências sejam trágicas, ela vai lá e se queima. Tem gente se queimando assim. Porque criança não consegue pensar, criança não consegue discernir. Então tem um bando de gente hoje no Brasil, e em todo lugar tem. E eu estava vendo uma reportagem essa semana com a minha esposa, no canal 4 da NET, um documentário em francês, o nome era Mama África, e que fala dos televangelistas na África, no Congo e outros países. Está pior do que o Brasil. É muito pior do que aqui. Se você acha que a coisa aqui está feia, aqui é o purgatório. É verdade. Os pregadores são apresentados, e agora vamos ouvir o homem do momento, o artilheiro. É com esses termos. E quando ele vai ministrar, ele já nem ministra mais em nome de Jesus. Porque eu faço agora, porque eu faço, porque isso, aquilo, e eu faço aqui e ali. Como um pregador há pouco tempo aqui no Brasil também orou. Orou e no fim da oração colocou aqui, ó Deus, quem está falando aqui é fulano de tal, viu? Não é nem em nome de Jesus mais. Então nós estamos numa época de muita confusão espiritual. E a época hoje exige de nós discernimento e crescimento espiritual. Senão você vai engolir, vai comer gato por lebre. Porque eu tenho certeza, eu sei disso. E vocês também sabem, que tem multidões aqui no Brasil, e vocês conhecem amigos e familiares, que jamais ficariam aqui sentados para ouvir uma palavra como essa. Eles ficariam indignados. Onde se viu? Tá, porque são crianças. Criança. Tira o chocolate de uma criança para você ver se ela não grita. Ela grita. Agora, tira um prato de arroz com feijão da criança para ver se ela grita. Não grita, não. Mas uma balinha, o chocolate, a criança vai chiar, vai espernear. Então, este é o perfil, um dos perfis da igreja evangélica brasileira. Uma igreja infantilizada, onde os seus líderes não têm o menor interesse em lhes passar discernimento bíblico, discernimento doutrinário, porque se eles começarem a entender a Bíblia, eles não conseguem mais manipulá-los. E eu quero que Deus nos ajude nisso, não só na Igreja Cristã da Trindade, mas no seu ministério. Você que tem um chamado de Deus para pregar, para ser mestre na palavra, para ser um líder, para ser um educador, que você suba no púlpito, não para enganar, para enrolar, mas para ser fiel a Deus e a sua palavra, fiel ao seu chamado, custe o que custar. Você pode morrer pobre, você pode morrer sem ter aras, sem ter mansão, sem ter isso, sem ter aquilo, sem ter carrão, sem ter avião, mas você vai morrer em paz na presença de Deus. Glória a Deus.
E vai poder um dia ouvir dos lábios do Senhor a quem você serviu: bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Este é o melhor de tudo. O melhor de tudo. Mas não é o que está acontecendo hoje no nosso meio, infelizmente. Tá? E os levitas? Pastor, tem os levitas lá na minha igreja. Tem uns 5 levitas lá. Aí eu estou aqui, antes de começar o culto: pastor, eu sou levita. Ué, irmão, você é levita? Mas aqui nós não fazemos sacrifício de animais. Aqui nós não fazemos. Porque é complicado isso. Olha, se você olhar em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 13, está escrito assim, que os levitas estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Você já viu levita ficar na porta? Eles não querem saber da porta. Levita gosta muito de microfone. Como eles gostam do microfone. Como eles gostam aqui da plataforma do púlpito. Agora, é muito complicado. Esse capítulo 34, segundo Crônicas, marca o avivamento que ocorreu durante o reinado do rei Josias. A narrativa descreve sobre a restauração e purificação do templo e mostra as tarefas que cada um realizava a fim de concluir essa obra. No versículo citado, vemos que alguns levitas exerciam as funções de secretários, oficiais e porteiros. Hoje em dia, muitos ministros de louvor se denominam levitas e alegam que, por ter essa função na igreja, não podem realizar mais nenhuma. Porém, a palavra de Deus mostra que os levitas faziam de tudo para manter o templo em ordem. Pode-se dizer que eram até como fossem os diáconos hoje, cuidavam da limpeza, como se fossem os garis, tudo isso. Faziam. E tem igreja aí que os levitas estão no púlpito, todo mundo dá oferta, mas a oferta não pode passar, não. A salva não pode vir aqui. Eles ficam ofendidos. É complicado. É uma classe intocável. Então, Deus nos livre dos levitas. Vou começar a orar aquela parte do Pai Nosso. Livrai-nos do mal e livrai-nos dos levitas. Amém. Porque os levitas representavam uma força-tarefa do templo no antigo Israel. Tá? É eles que tinham que ajudar ali no templo, manter a ordem do templo. Os trabalhos eram muito, o trabalho era muito. Sacrifícios, eles tinham que botar a mão no sangue, lavar utensílios, lavar louça, como se diz. Né? Lá em Minas diria lavar os trem. Então, os levitas tinham que cuidar de tudo isso. E não era apenas atividade musical. E o ministério levítico já passou. Essa é a grande verdade. Não existe hoje ministério levítico. Leia Hebreus capítulo 5. Ministério arônico já passou. Não existe mais. A Bíblia fala hoje do ministério, não é ministério, sacerdócio. O sacerdócio levítico já passou. A Bíblia fala do sacerdócio de Melquisedeque, que é de Cristo. E de acordo com Hebreus 7, 25, é perpétuo, intransferível. Não, ninguém mais tem, é só ele quem tem. Glória a Deus. Então vamos lá. A palavra ministro quer dizer servo, assim como a palavra ministério quer dizer serviço. Na casa de Deus não há como desempenharmos somente um papel. É como na nossa casa, todas as tarefas são divididas. E todos ajudam para que a casa sempre fique arrumada e limpa. Temos de nos esforçar para ajudar em tudo que for preciso. Eu sou pastor. Eu também sou professor. Mas lá em casa, às vezes eu sou diarista. É verdade. Às vezes eu viro um diarista lá em casa. Eu passo a roupa da minha família. Passo a roupa. E enquanto eu estou passando a roupa, eu estou louvando. Estou preparando mensagem. Estou pensando num versículo da Bíblia. Olha, os momentos maravilhosos na minha vida, eu passei glorificando a Deus, orando. Foi lavando louça. Lavando louça, porque está lavando louça, estou cantando, aí vem um versículo, vem um pensamento, eu começo a formar uma mensagem, vou atrás. É muito bom isso. Tá? Agora não, comigo eu não faço, não é comigo. Tem gente na igreja que não põe a mão numa cadeira, nem para mudar do lugar. E se esquece que o maior privilégio que existe é servir.
Nós somos chamados para servir. Achei muito infeliz a frase de um pastor há pouco tempo aí na televisão, ele pregando sobre a Assembleia de Deus e dizendo por que a Assembleia de Deus era grande. Ela é grande por causa da palavra, ela é grande por causa da oração, ela é grande porque na Assembleia de Deus o pastor manda. Eu levei um choque quando eu vi aquilo. Que infelicidade, coronelismo, prepotência, sabe? É como o pastor que sobe no púlpito, aqui quem manda sou eu. Não, devia ter falado, a Assembleia de Deus é grande, porque na Assembleia de Deus os pastores são servos. Bom, eu não vou mais comentar sobre isso, senão a coisa vai ficar pior. Eu ia falar outra coisa, melhor não falar, está sendo filmado. Então nós somos servos, e eu quero aqui deixar com vocês a palavra do pastor Batista, pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, que ele escreveu o seguinte, sobre a rejudaização da igreja. A rejudaização do evangelho tem um lado comercial e outro teológico. O comercial se vê nas propagandas para a visita à Terra Santa. O judaísmo girava ao redor de 3 grandes verdades: um povo, uma terra e um Deus. No cristianismo há um povo, mas não mais como etnia. No cristianismo, eu não posso dizer para você que o cristianismo é formado só de brasileiros, porque não é verdade. O cristianismo não pode ser formado só de alemães. O judaísmo era formado de judeus. Tinha os estrangeiros, tinham, mas eles também acabavam sendo assimilados e comprando todo o pacote. Mas não, nós não temos mais uma etnia. Tá? No cristianismo há um povo, mas não mais com etnia. A igreja é o novo povo de Deus, herdeira e sucessora de Israel, composta de homens de toda tribo, e línguas, e povos, e nações. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Há também um Deus que se revelou em Jesus Cristo. A sua palavra é final. Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado a nossos pais pelos profetas, e de muitas maneiras, hoje nos fala pelo Filho. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Mas não há uma terra santa. No cristianismo não há lugares, objetos santos. Não. Por exemplo, eu fiz aqui, acho que foi, eu não sei se foi, acho que foi meu aniversário, bodas de prata de ministério pastoral, de ordenação pastoral. Aí uma irmã, ela tem um filho que é fotógrafo, e ele é muito bom na fotografia, ele fez um pôster da minha foto, ficou bonita. Eu vou gostar mais dela ainda daqui uns 20 anos, se eu viver até lá. Quando eu olhar, falei, nossa, vou dar 20 anos atrás. Um pôster bonito, a minha foto. E eu tive uma ideia, mas eu não tive coragem de colocar em prática. Eu falei, eu vou pendurar o pôster aqui, na frente do púlpito. E cada pessoa que passar a mão no pôster e der R$100, vai receber 100 vezes mais, uma coisa assim. No cristianismo não há lugares e objetos santos. O prédio onde a igreja se reúne, e que alguns chamam na linguagem do Antigo Testamento de santuário, não é santuário, nem morada de Deus, é salão de cultos. E é verdade. E tem uma igreja aí que é o altar, vem para o altar. Essa igreja não tem púlpito, ele só fala o altar. Porque púlpito é lugar da pregação, altar é lugar do sacrifício. Você tem que vir fazer o sacrifício, é o altar. Altar, não sei de onde eles tiraram isso. Isso você não vê na Bíblia. Né? Porque altar lembra sacrifício, e a turma tem que sacrificar. O eterno não mora em prédios, mas em pessoas. Elas são o santuário. Foi o que Estevão disse. É o que também está em Atos 17, 24. Paulo falou sobre isso. Deus não está mais perto de alguém em Jerusalém que na floresta amazônica, nos condomínios, favelas e cortiços das grandes cidades. Você pode ter a presença real de Deus lá no fundo da terra, no metrô, numa mina de carvão, numa cápsula espacial. Deus não tem preferência por lugares. Sabe, eu não tenho nada contra quem vai orar no monte, mas é errado dizer que na oração do monte rende mais. Você está mudando Deus. Deus não muda de acordo com a geografia. Se for no vale, eu não atendo. No monte eu vou lá. Esse não é o Deus da Bíblia. E Deus também não atende pelo valor da oferta.
do seu dízimo. Aquele dízimo ali está muito pequeno. Opa, aquele ali está maior. Esse não é o Deus da Bíblia. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Porque o próprio Jesus foi muito claro em relação a isso, quando ele falou para a mulher samaritana. Mulher, nem aqui, nem em Jerusalém. Por isso que Paulo fala a Timóteo, eu quero que os homens orem em todo lugar. Porque Deus não está preso a um lugar geográfico, a um ponto geográfico. No cristianismo, santo não é o lugar, são as pessoas. Não é o lugar que tem que ser santo, nós que temos que ser santos. Tá? Por isso que a turma ficou preocupada. Pastor, só vai entrar lá, levar a igreja para lá, lá foi um bingo. E nem que tivesse sido no terreiro. Maior que está em nós do que aquele que estava aqui. Ora, é assim que eu entendo. Não temos terra santa, e sim gente santa. A propaganda gera uma teologia defeituosa. Pessoas vão a Israel para se batizar nas águas onde Jesus se batizou. Ora, o batismo é único, singular e sem repetição. Ele segue a conversão e mostra o engajamento, o envolvimento da pessoa no propósito eterno de Deus. Uma pessoa que foi batizada após conversão e profissão de fé, numa igreja bíblica, não se batiza no Rio Jordão. Não tem necessidade para isso. Apenas tem um banho. E sem o sentido filosófico do ser e do vir a ser de Heráclito, aquele que não é Jordão, onde Jesus foi batizado, porque as águas são outras. É verdade. Ninguém nunca entra no mesmo rio, você sabia? Você entra no rio aqui, 2 minutos depois você entrou, o rio já é outra água. Pode ter certeza. As moléculas de hidrogênio e oxigênio que compunham aquele Jordão pode estar hoje em alguma nuvem, ou na barriga de alguém, sei lá, tomou aquela água. Pode ser. Ou na bacia amazônica, ou no mar, ou até no Tietê aqui em São Paulo. É mero sentimentalismo e não identificação com Jesus. É lamentável que pastores conservadores em teologia batizem crentes já batizados no Jordão. Isso é vulgarizar o batismo, tirando o seu valor bíblico teológico. E aí o Exaltino diz assim: não sou contra o turismo. Faça o quem puder e regozije-se com a oportunidade. Sou contra o entortamento da teologia como apelo turístico. Temos visto pastores com sal do Mar Morto, azeite do Monte das Oliveiras. Há alguma usina de beneficiamento de azeitonas lá? E até crucifixos feitos da cruz de Jesus. Pastores evangélicos, sim. Há um fetichismo com terra santa, areia santa, água santa, sal santo, folha de oliveira santa, fogueira santa. É verdade. Nós temos que falar contra isso. Sabe, você não pode se acovardar e nem eu. Está errado. É engano. Como é que eu vou me calar diante do engano? Não vou me calar jamais. Não vou me calar. Não tem como calar-se. E nós não podemos nos calar. Há um fetichismo, em relações. No cristianismo as pessoas são santas, mas as coisas não. A rejudaização caminha paralelamente com a superstição e a feitiçaria. É parente da paganização. Não estou aqui tecendo uma colcha de retalhos. Tudo isso é produto de uma hermenêutica defeituosa, que não compreende as distinções entre os dois testamentos, os critérios diferentes para interpretá-los, a pompa e liturgia do judaísmo, em contraposição à desburocratização do cristianismo, e que a palavra final de Deus foi dada em Jesus Cristo. Aleluia. Deixa os versículos para Israel para lá. Eu te pus por cabeça, não por cada, tu estarás em cima, não embaixo. Eu sei que a carne gosta de ouvir isso, mas isso não é evangelho. Eu sei disso. Que você vai chegar no topo, que você vai ter sucesso. Isso, a carne gosta disso. Mas melhor do que isso, é o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. É a vida eterna. É a promessa de um dia contemplar a sua face. Eu pulei aqui, eu pulei a folha, mas vou voltar aqui um pouquinho, acho que não vamos perder. Um outro fator abordado por esse pastor é a tal restauração do sacerdócio. O pastor visto como intermediário da relação do homem com Deus.
Sabemos que no Novo Testamento o sacerdócio universal do crente fica claro. Nenhum filho de Deus precisa de sacerdotes humanos para ter acesso ao Pai. Você tem que vir aqui, senão você não recebe a bênção. Um dia eu vi isso. Eu fiquei muito bravo, para não falar outra coisa. Fiquei muito bravo, ouvindo aquele camarada no rádio. E a igreja dele é aqui perto. Programa bem cedo. E uma irmã liga lá de Santo Amaro. Pastor, meu marido foi embora. Estou com 2 crianças. Sem dinheiro, sem comida. Sem gás. Não tenho gás para cozinhar. Irmã, isso aí é obra mandada e tal. Eu vou orar. Tá? Eu vou orar. Aí orou. Falou, agora irmã, tu tem que vir hoje. Era mais ou menos umas 6 e pouco da manhã. Hoje às 9 horas, senão Deus não opera. 9 horas a irmã tem que estar aqui. Esse cretino sem vergonha. Esse camarada é tão safado que ele não crê nem na oração que ele faz. Porque ele já tinha orado por ela, não era para ela vir mais, Deus já operou, eu orei pela irmã. Mas ela tem que vir, nem que seja a pé, sem dinheiro, sem gás, sem comida, com 2 crianças, senão Deus não opera. Tá? É muito complicado isso. Tá? Mas você não precisa de intermediário. Onde você dobrar o seu joelho, você nem dobrar em pé, fale com Deus, Ele vai te ouvir. Porque Ele é onipresente, Ele está em toda parte. Entretanto, a incidência do uso do termo leigo para os que não são consagrados ao ministério é reveladora. Todos nós somos ministros, pois todos somos servos. E todos somos leigos, porque todos somos povo. É este o sentido da palavra leigo, alguém do povo. Não temos clero nem laicato. Somos todos ministros e somos todo povo. Sabe, eu fico para mim é muito complicado ver os pastores como uma elite espiritual, distante do povo. A cadeira ele tem que ser diferente. Não senta no meio do povo jamais. Nós não podemos conviver com isso. Isso é demoníaco. Nós não podemos conviver com isso. Tá? Aí nós usamos... Mas cada vez mais as bases ministeriais são buscadas no Antigo Testamento e não no Novo. Usamos os termos do Novo com a condição do Antigo. O pastor do Novo Testamento passa a ter a conotação do sacerdócio do Antigo Testamento. Ele é um ungido, está errado. Porque no Novo Testamento todos somos ungidos. É errado quando você se refere a um pastor, um ungido do Senhor. Todos somos ungidos. Agora no Antigo Testamento, o sacerdote era ungido, o rei e o profeta. Mas se você pegar 1 João capítulo 2, versículo de 20 a 29, todos são ungidos. Não existe uma classe privilegiada no Novo Testamento, só eles têm unção. Não, todos são ungidos do Senhor. É assim que a palavra de Deus coloca. E eu sei, irmãos, que alguns de nós, muitos crentes no Brasil, têm problema de internalizar essa verdade da palavra de Deus. Que endeusa lá, bota no pedestal o seu pastor e acha, não, ele é um de nós. Ele também é pecador. Os pastores também pecam. Os pastores também precisam, de vez em quando, atender os convites de arrependimento. Tem alguém que não está bem na vida espiritual? Vai ser muito bom. Vai ser bom para o pastor, vai ser bom para a congregação. Perceber, o pastor está passando alguma luta. Desceu lá, foi lá receber oração. É importante isso. Agora vamos continuar. É ungido, detentor de uma relação especial com Deus, que os outros não têm. Isso está errado. Só ele pode realizar certos atos litúrgicos, como o sacerdote do Antigo Testamento. Por exemplo, batismo e ceia, só podem ser celebrados por ele. Assumimos isso como postura, mas não é uma exigência bíblica. Na batalha espiritual isso é mais forte. Os pastores tornam a igreja dependente deles. Só eles têm oração poderosa. A corrente da libertação só pode ser feita por eles. E na igreja, só eles têm poder de quebrar maldição. Está errado? Porque quando Jesus disse em Atos 8, vós recebereis poder, ele não disse só para pastores, a promessa é para todos. É para todos. O sentido teológico do sacerdote hebreu parece permear fortemente o sentido teológico do pastor neotestamentário na visão dessas pessoas.
Este conceito convém ao pastor que prefere ser chamado de líder. Ele se torna um homem acima dos outros, incontestável, líder que deve ser acatado, tem uma autoridade espiritual que os outros não têm. O Antigo Testamento elitiza a liderança, o Novo Testamento democratiza a liderança. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para os líderes deste movimento, o Novo Testamento, a mensagem da graça e a eclesiologia, despida de objetos, palavras e gestual sagrados, não são interessantes. Então você imagine, por exemplo, uma igreja que tem 2 milhões de adeptos, e ela faz meia para distribuir. Você troca uma oferta por um par de meia, ou por um lenço ou por uma toalha. É uma indústria por trás disso. Você pode ter certeza. Eu pergunto para você, qual é a loja que vende 2 milhões de lenço numa semana? Qual é a loja que vende isso? É uma indústria. O que está por trás disso é comércio, é a indústria. Quando alguém inventa um martelinho para quebrar as maldições, aonde que alguém compra martelinho para quebrar maldições? A Lojas Mel não vende, pode ir lá perguntar. E nem no Walmart, você não vai encontrar martelinho para quebrar maldições. Mas o camarada arranjou um público cativo. Ele manda fazer 15 mil martelinhos. A R$10 cada um. É uma indústria por trás disso. Então, eu posso garantir para você, eu já passei da hora, eu posso garantir para você que o Deus da Bíblia está muito irado com essa situação. E a sua ira, qualquer hora, vai começar a se manifestar. Então nós vamos terminar aqui. Assim ele se refugia no Antigo Testamento. Por isso há igrejas evangélicas com castiçais de 7 braços, estrela de Davi, no lugar da cruz, bandeira de Israel, guardando festas judaicas. E até incensários em seus salões de cultos. Há evangélicos que parecem frustrados por não serem judeus. Mas que coisa, onde se viu ter nascido no Brasil? Tinha que ter nascido lá. A liturgia pomposa do judaísmo é mais atraente e permite mais manobra do líder, que se põe acima de todos. Concluindo, a atração pelo poder é maior do que o desejo de servir.